Fala aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Renato e nós estamos chegando para fazer o nosso culto em casa. Eu na minha, você na sua e todo mundo junto glorificando ao Senhor. Nesse período, hoje é o último domingo de fevereiro, né? Ainda que você esteja assistindo essa gravação e cultuando com a gente aí no seu tempo, hoje o nosso pastor está em férias, né, pelos próximos dias, então nós estamos nos revezando aqui na ministração da mensagem, tanto no culto local quanto no culto online. E eu te convido a orar comigo antes que a gente fale sobre como conversar com o Senhor. Primeira parte, né? Na semana que vem a gente vai continuar, mas a princípio nós vamos entregar esse culto ao Senhor, depois cantar. Vamos lá? Nosso Deus, nosso Pai bendito e glorioso, eu te louvo pela vida desse espectador que está comigo agora, dessa espectadora que está se colocando junto comigo em reverência diante do Senhor, conscientes de que como tu és um Deus onipresente, que está o tempo todo em todo lugar, o Senhor agora recebe o culto de cada pessoa que se coloca disposto diante do Senhor a aprender da sua palavra e te oferecer esse tempo. Eu também te ofereço esse tempo, eu também quero aprender pela tua palavra junto com esses meus amigos que assistem, pessoas que talvez eu nem conheça, mas que eu te peço que abençoa, Deus vivo. Esse é o meu pedido, já agradecendo. Amém. Vamos lá, a Sandra e o Adilson estão chegando e nós vamos cantar para o Senhor. Essa canção que a gente vai cantar, ela fala sobre a soberania de Deus. E aconteça o que acontecer, Ele vai ser Deus sempre. Então, se você estiver enfrentando qualquer situação, que você saiba que Ele sempre será Deus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo o Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Muito bem, essa foi a Sandra e o Adilson louvando ao Senhor com a gente em nosso culto em casa. Bom, hoje, como eu adiantei no começo, nós vamos refletir sobre como conversar com Deus. A própria Sandra, que cantou aí, minha amiga, minha irmã, me emprestou um livro que foi muito proveitoso, do Charles Allen, A Psiquiatria de Deus. O Senhor, médico dos médicos, tem o remédio certo para as enfermidades do corpo, da alma e do espírito. E a receita está também na palavra, ou principalmente na palavra do Senhor, assim como em toda a revelação que Ele vai nos concedendo através da vida, né? Então, nós vamos começar falando sobre os amigos de Jesus. A gente vai para o Evangelho, sempre. Os amigos de Jesus que já tinham visto Ele acalmar a tempestade, multiplicar alimentos, perdoar pecados, né? Ele perdoava os pecados com a autoridade que tinha, curava na sequência. O que eu estou dizendo aqui são lições que eu aprendi nesse livro e que remetem ao Evangelho. O pessoal lá que andava com Jesus, eles já tinham sentido todo o magnetismo da sua vida, das suas palavras. Agora eu te pergunto, imagina esse encantamento se transformando numa baita responsabilidade quando eles ouviram o Mestre dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como é que eles iam fazer coisas parecidas com aquelas que eles estavam vendo Jesus fazer? Ainda que ele tivesse afirmado para eles, né? Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Ele disse isso lá em João 14. Será que ele iria ensinar algum segredo para os apóstolos? Será que ia ter algum jeito especial de fazer isso que ele tinha acabado de falar? Então, talvez conscientes de que eles não iam conseguir isso sozinho, teve um dia que os discípulos chegaram para Jesus e pediram: Senhor, nos ensina a orar, lá em Lucas 11. Esse era o segredo que eles precisavam conhecer. Foi aí que o nosso Cristo ensinou como conversar com o Pai Nosso. Lá em Mateus 6, alguns versos, poucas palavras, nós vemos uma prece. Uma prece que, se a gente for dizer, muitas vezes nós repetimos juntos na igreja, né? Não dura nem 30 segundos. Mas aí que está. As palavras são apenas uma armação de concreto para construir um prédio de pensamentos, uma nova configuração mental. Afinal, lá em Romanos 12, a gente já lê: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, ou seja, a renovação da sua mente. Nós temos o poder de Cristo na mesma proporção em que nos apropriamos dos seus pensamentos. Até o Shakespeare sabia dessas coisas quando ele escreveu lá na obra Hamlet: minhas palavras voam ao céu, mas meu pensamento aqui embaixo está, e sem o pensamento elas nunca chegam lá. Já parou para pensar? Para pensar que sem os pensamentos, como orar? Então, assim como acontece nos 10 mandamentos, a primeira parte dessa prece do Pai Nosso, dessas palavras, os primeiros versos dizem respeito ao nosso comportamento para com Deus. E a segunda parte, ela entra na esfera dos relacionamentos e das necessidades humanas. Hoje nós vamos falar dessa primeira parte, e aí no próximo domingo, se Deus permitir, a gente continua com a segunda. E para começar, você sabe bem como é o início da oração, né? Pai Nosso que estás no céu. Primeiro, Jesus aqui está inaugurando uma nova comunicação com Deus. Quando ele usa a palavra aramaica Abba, ou A-B-B-A, com acento no último A, esse era o modo como um bebê chamava pelo seu pai. Sim, um filhinho pequeno ali, imagina, olhando para o seu pai: Abba, Abba. E aí o que aconteceu? Os religiosos daquela época, eles acharam até uma falta de respeito falar assim com o Criador Altíssimo dos céus e da terra, né? Que era visto com muito mais temor do que com amor. Deus era visto por aquele povo antes de Jesus como um ser supremo, como um governante, como Deus que de fato ele é, e menos como o Pai que também e principalmente ele é. Em segundo lugar, Jesus acrescenta que está no céu. Não para falar que ele está longe, mas para mostrar que tipo de Pai que esse Senhor é. Porque veja, todos nós, desde sempre, nós temos
a percepção de que o céu é sinônimo de perfeição, não é? Então, essa primeira frase é como chamar o nosso Pai perfeito. Fala, Pai nosso perfeito. Por que essa definição é importante, gente? Porque sempre, infelizmente, algumas pessoas, alguns filhos, têm uma referência muito ruim de pai. É ou não é? Aquele pai terreno que não serve de base. E você sabe que quando a gente se refere a Deus como pai, é inevitável que a gente associe a figura do pai que a gente vê, do pai que a gente conhece. E se não tem esse pai? Ou então se esse pai não serve de referência? Por isso é importante pensar no céu como perfeito, pai perfeito. Diferente de um pai que abandona aqui na terra. E se ele é pai, nós somos filhos, naturalmente. Portanto, por direito, ele tem autoridade sobre a gente. Diferente de um pai aqui da terra que pode usar essa autoridade de um modo perverso e egoísta, como acaba acontecendo, a gente sabe, com algumas pessoas, o nosso Pai perfeito, ele utiliza essa autoridade com amor perfeito e com muita generosidade para conosco. Um pai assim, ele também é santo. Como reconheceu Isaías, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros, quando ele estava no templo contemplando a glória do Senhor. Por isso nós temos amor com temor, né? Que é uma reverência, mas sem medo. Como o João falou, verdadeiro amor lança fora o medo do juízo, né? O medo da punição. É um relacionamento de amor, de filho com pai. Ainda que a gente ore com os olhos fechados, na maioria das vezes, né? Para tirar o nosso pensamento das coisas que estão em volta e levar para o Senhor, para esse Pai perfeito, a oração ela abre os nossos olhos. Especialmente para quê? Para a gente ver os irmãos. Como assim? Se o Pai é nosso, ele não é só meu, isso significa que eu tenho irmãos. Pai nosso. Então, talvez por isso, desde que a gente nasça, a gente tem aquele desejo de pertencimento. Desde pequenininho, né? O bebê já vem com aquela vontade de ser simplesmente aceito por uma família, seja ela biológica, seja ela fraternal, aquela vontade de fazer parte. Então, pensando nisso, agora fica impossível a gente se referir ao pai ou lembrar dele sem pensar nos irmãos, né? Sempre tem irmãos. Sobre o alicerce dessa curta prece, dessa oração de poucas palavras, esse alicerce sobre o qual a gente está construindo pensamentos, vem agora a segunda frase, santificado seja o teu nome. Lembra que o que Deus disse para Moisés quando ele apareceu para ele num arbusto, na sarça ardente, né? Era um arbusto que queimava, mas não se consumia lá no Monte Sinai, no deserto, enquanto o Moisés pastoreava as ovelhas. Deus disse assim, não se aproxima, tira as sandálias, porque a terra onde você está pisando é santa. Isso está em Êxodo 3. Então, tudo começa com a consciência de quem Deus é. Ele é santo. Nisso, quando eu me aproximo do Pai, reconhecendo que Ele é santo, o que eu me lembro? Eu me lembro que eu não sou, que eu sou apenas humano. E o que acontece? As coisas ou as pessoas, fica cada um em seu lugar. Eu devo reverência e todo o meu respeito a Ele. Aquela pessoa que ora só em caso de emergência, e ainda vai direto para os pedidos, como se Deus fosse um empregado, alguém que estivesse ali só para satisfazer os seus desejos, essa pessoa não tem noção. Ela não tem noção. Não está sabendo o que se passa. O interessante nessa frase, santificado seja o teu nome, é que ela tem um pedido para que o próprio Deus faça isso. Percebeu? Santificado seja o teu nome. Não é que eu estou santificando. Porque como é que a gente ia poder fazer isso pelas nossas próprias palavras? Pensa, como é que a gente ia santificar? É como se um pintor quisesse pintar o céu, subir uma escada para pintar o céu, para mudar de outra cor. Tem cabimento? Então é o próprio Deus quem faz isso ao seu nome. Sim, nome. Essa palavra também merece destaque aí nessa frase. Porque na Bíblia, o significado de um nome, ele importa muito. Não é à toa que o anjo mandou, né, a Maria e o José colocar o nome no Messias de Jesus, quando ele apareceu para ela e também para o José em sonho,
Por quê? Jesus significa Deus é salvação. Nós estamos falando de significado importante dos nomes que tinham na Bíblia. O apóstolo, por exemplo, se chamava Simão. Simão significa areia. Mas depois, Cristo foi lá, tratou do caráter daquele homem que é tido como durão, né? Cabeça dura. E aí passou a chamá-lo de Cefas, que é Pedro, né? Em grego. Que significa pedra, significa rocha. De areia para rocha, depois do tratamento de Jesus. Nas Escrituras, o nome revela a natureza de alguém. E o nome do Pai Nosso é santo. Quem se achega diante dele com soberba é ignorado. Na antiguidade, lá na época do templo, tinha o lugar santíssimo. Se alguém chegasse de qualquer jeito nesse lugar santíssimo, separado para se encontrar com o Senhor, que aparecia ali numa fumaça, a pessoa era fulminada. Não era só ignorada, era fulminada. Mas quem se achega em reverência diante do Senhor é abraçado e purificado, como a gente lê em Provérbios, em Tiago. E nessa aproximação, ele vai se revelando a nós. Pode ser pela natureza, como está lá em Salmo 19, pode ser por pessoas. Por exemplo, nas figuras de Moisés, na Bíblia, a gente tem a lei de Deus. Em Amós, a sua justiça. Em Oséias, seu amor. O Miqueias fala do seu padrão de ética. E hoje em dia, aqui, na nossa realidade, ao nosso redor, Deus se mostra em alguém que te ajudou no momento difícil, uma pessoa que te perdoou, te quebrantando para perdoar quem você precisa também. E principalmente a gente vê Deus na pessoa de Jesus em seus evangelhos. Quem me vê, vê o Pai, é o que está escrito. E tem também aquela comunicação direta, né? Que ele faz com a nossa consciência, com o nosso espírito. Que às vezes fica bem claro, fica bem nítido. A gente percebe claramente que é algo certo e que nós devemos fazer aquilo porque é o que Deus quer. Enfim, para conversar com Deus, a gente tem que permitir que Ele inunde o meu pensamento antes de qualquer coisa, inunde o nosso pensamento. Aí tem a continuação da oração. Venha teu reino. Para quem vive numa democracia como a gente, né, hoje em dia, essa palavra reino é meio estranha, né? Não tem rei aqui, assim, fisicamente falando. As pessoas talvez tenham medo ou até não gostam de ser governadas. Não. A maioria de nós prefere a ideia de liberdade. Liberdade. Eu mando na minha vida. Se ilude achando que domina a própria existência, que dá conta. Gente, nós sequer planejamos nascer, nós não escolhemos nossa cor, nós não escolhemos nossos pais, nem onde a gente ia nascer. Nós não somos senhores da nossa vida, de jeito nenhum. Mas pensa, boa parte do reino, da regência, do governo do Criador, já funciona desde o início da criação, né? Venha o teu reino, é o que a gente ora no Pai Nosso. Mas esse pedido para que venha, ele traz com ele a consciência de que em parte o reino já está aqui. Socialmente, né, na nossa convivência. O fato da gente estar ligado uns aos outros e da gente precisar disso, né, nos nossos grupos sociais, principalmente na nossa família, isso mostra que a fraternidade universal é uma lei de Deus. Além disso, o universo funciona com padrões que ninguém é capaz de mudar. Ou então, quando alguém tenta, só faz bagunçar e de repente chega a gerar destruição. Um médico, por exemplo, médico do corpo ou da mente. Essa pessoa sabe bem que esses limites existem e que eles são sensíveis, tem que respeitar. Um biólogo, um cientista, também sabe que as coisas na natureza seguem uma ordem. Quem consegue contrariar as leis da física ou da química e sair ileso? Sempre. Quem que brinca com fogo sem se queimar? No máximo, as pessoas sensatas, elas acabam aprendendo como que essas leis funcionam, acabam interagindo com elas, né? Veem que dá para interagir, dá para manipular com temor, porque elas percebem que já existe uma norma universal, um limite. Isso é um reino estabelecido. Infelizmente, também tem quem faz bombas, tem quem faz armas, né? Tem quem quer destruir o país vizinho, querendo ser rei, usando os conhecimentos para além do limite, querendo ser rei. Mas o verdadeiro e bom rei
principalmente bom, porque ele não é só rei, mas é bom. Ele prometeu que as coisas vão mudar no estabelecimento desse reino completo. Vai ser bom para uns, ruim para outros. É por isso que esse próprio rei já passou por aqui avisando: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aí ele morreu e ressuscitou. E a gente lê em Atos que durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Olha aí, Jesus sempre falando do reino. Se arrependa, que o reino está próximo. Antes e depois de ressuscitar, ele falou. O recado então foi dado e o seu poder continuou operando. E quando a gente fala venha o teu reino, também é bom destacar a palavra venha. Porque a gente pode orar essa frase pensando algo mais ou menos assim: se espalhe o seu reino, né? Encha toda a terra com o seu reino. Talvez é mais difícil a gente orar por nós, olhar para nós, e mais fácil a gente orar pela conversão das nações. Mas veja, é importante lembrar que esse venha para mim. Ou seja, é particular, é pessoal. Tipo, governa sobre mim, Senhor. Guia a minha vida, me ajuda a me arrepender dos meus pecados, me perdoa, me ajuda a reconverter ou me converter. Um dia o Paulo escreveu assim: eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, treinando ele para fazer o que deve, de modo que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Isso lá em 1 Coríntios 9. Pô, se o maior pregador depois de Jesus corria esse risco, imagina a gente. Lembra da parábola do homem que achou uma joia no campo e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele terreno, né, para possuir aquela joia? Orar, venha o teu reino, é mais ou menos isso aí. É largar tudo que a gente tem, ou largar o nosso eu que está aqui, né? Estamos agarrando o nosso eu. Tem que largar isso para poder usar essa mão para agarrar a Deus. É tudo ou nada. Antes de orar pelos lugares onde a gente acha que não tem reino de Deus, a gente precisa aceitar o governo completo dele sobre nós. E aí, seguindo aqui, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Jesus ensina que para orar com poder, a gente tem que estar convencido de que, embora nós façamos planos, Deus sempre tem uma ideia melhor do que os nossos melhores planos. Já imaginou? Você faz ali, é isso que eu quero. Agora, imagina que o teu Criador tem uma ideia melhor para você do que essa. Mas vamos ser sinceros, é fácil aceitar isso? É fácil assumir esse negócio? Não, né? Às vezes não é. Então, essa é a causa de muitos tropeços na caminhada com o Eterno. Mas por quê? Imagina, se eu te falar a palavra, você vai pensar numa coisa, tá? E a primeira coisa que tiver na sua mente, você fala para si mesmo depois, como se estivesse falando para mim, quando eu te disser Natal. Natal. Qual foi o primeiro pensamento aí? De repente, árvore de Natal. De repente, neve, presente, Papai Noel. Ou o primeiro pensamento foi Cristo, foi Jesus. Porque a nossa sociedade está impregnada, né, do aspecto comercial do Natal. Mas aí vamos fazer um outro teste aqui. Eu vou te falar novamente uma frase, e aí você vai falar qual é o primeiro tipo de pensamento que te aparece, tá? Vamos lá? Vontade de Deus. Vontade de Deus. Capta aí. Primeira coisa, primeiro tipo de pensamento que apareceu. Foi uma cena de felicidade? Você estava na praia? Vontade de Deus está relacionado com algo feliz para você? Ou está relacionado com uma tristeza inevitável? Um sofrimento que não tem como escapar, mas é necessário. A maioria das pessoas forma esse quadro sombrio aí na mente, quando se fala a vontade de Deus. Talvez porque a gente lembra que, logo depois de Jesus orar desse jeito, né? Seja feita a vossa vontade. Passa de mim esse cálice, Pai, mas seja feita a vossa vontade. O que aconteceu? Ele foi para a cruz. Ele foi pregado lá. Aí a gente acaba associando essas ideias. Vontade de Deus com cruz. Vontade de Deus com sofrimento. Teve também o caso do Jó, né? Que depois de perder tudo, ele falou, Deus me deu, Deus tomou. Tipo, coisa boa e coisa ruim é com Deus. E nós, quando a gente passa por alguma frustração, alguma tristeza, a gente
pensa, chega até a falar. Foi da vontade de Deus. Então, consequentemente, o que acontece dentro do nosso coração, nosso instinto? A gente passa a não gostar dessa tal vontade dele. Talvez então essa seja uma crença geral mundo afora, de que Deus seja um estraga-prazeres e que a gente poderia ser mais feliz satisfazendo a nossa própria vontade. Isso lembra o Adão e a Eva, né? Mas para concluir essa primeira parte da mensagem, você já lembrou? Você já parou para pensar que cada amanhecer também é da vontade de Deus? Que os alimentos mais gostosos, que as melhores frutas... Sim, lá no Jardim do Éden tinha fruta em tudo que é árvore lá em volta, não era só aquela lá que a Eva ficou tentada para comer. Essas outras melhores frutas todas, tudo é provisão do Senhor, é vontade de Deus. Esse corpo sadio que você tem, o seu salário, todos os prazeres lícitos, né? Tudo o prazer que você pode sentir que não vai te destruir, porque o Senhor fala para a gente não se entregar a prazeres que vão nos destruir, é para o nosso bem a médio e longo prazo. Então todos esses benefícios são da vontade dele também. Sobretudo, gente, o prazer da sua salvação sem você precisar pagar o preço que ela custa. Isso também é uma vontade de Deus. Foi da vontade dele. Ele nos provou esse seu amor em Cristo. O gozo da salvação que você pode sentir desde já, a certeza de que você estará com o Pai na sua vinda, também é vontade do Senhor. Te alegra aí com isso. Pai cura a gente o dia todo ao redor do mundo, gente. Mas o jornal não mostra. Tem muito mais milagre de gente nascendo do que tristeza de gente morrendo. Senão a humanidade já estaria extinta, é ou não é? Então pensa aí. Deus permite o frio forte, né? Mas o que ele já tinha feito antes? Já tinha estocado o carvão, já tinha enchido o solo de gás, de petróleo, para a pessoa fazer fogo se aquecer. Ou mesmo lá na antiguidade, as varinhas, o pessoal descobriu o fogo. A eletricidade que a gente veio conhecer, para o nosso chuveiro quentinho. Essa mesma eletricidade, quando faz calor, traz um ventilador para você, o frescor do ar-condicionado. A praia, Deus já tinha deixado uma praia lá para você se refrescar. Tudo da vontade dele. Caixa d'água, você não tem praia? Caixa d'água todo mundo tem. Tudo da vontade de Deus. Então a maneira como a gente encara a vontade do Pai é que vai determinar se a gente aceita de bom grado ou não. Outro detalhe importante dessa frase é assim na terra como no céu. Lembra do que eu falei sobre o céu lá no começo? De que a gente pensa em céu como algo maravilhoso? Então, assim na terra como no céu. Até o João lá em Apocalipse 21 fala que o céu, o novo céu, é sem lágrimas, sem dor, sem tristeza nem morte. É exatamente isso que a gente quer aqui agora, não é? É por isso que Jesus ensinou, seja aqui como é lá. Na terra como no céu. Então a gente pode mudar essa mentalidade fatalista sobre a vontade de Deus. A gente pode acreditar que ela é melhor para nós do que os nossos próprios planos. Acontece que a gente se preocupa mais com as situações imediatas do que está acontecendo, enquanto o Criador está vendo a vida como um todo. Imagina um professor, para terminar aqui, um professor com 2 estudantes. A intenção do professor para com os 2 estudantes é a mesma, que eles absorvam o ensino, que eles tenham benefícios com aquilo. Aí o que acontece? Um deles vai enfrentar o incômodo de ter que se esforçar ali no início para estudar, né? Enfrentar aquele incômodo para colher frutos depois. O outro se rebela, fala, não quero nada disso não. Se rebela contra o professor, deixa os estudos de lado e vai se divertir. 20 anos depois, o que acontece? A situação se inverte, um descansa e o outro passa necessidade. Mas a vontade do mestre para os 2 era a mesma. Lembra da história de José no Egito? Então, José no Egito sofreu no começo, mas o propósito era bem maior do que todo mundo podia imaginar no começo. E sobre Jesus lá no Getsemane? Teve a cruz, vontade de Deus, mas o túmulo vazio, o mundo redimido, o Cristo ressurreto e imortal também é da vontade de Deus. Então, mesmo que o Senhor nos permita entrar em vales por causa dessa nossa ignorância, da nossa imprudência, ou até por forças contrárias do mal, como na vida do Jó, é possível perceber a companhia desse Pai enquanto o nosso pensamento continuar nele. Enquanto a gente vai pensando nele. Esse Criador ele consegue extrair coisas boas de dentro das nossas confusões. Pensa, é como uma concha, né? Sabe como que é formada a pérola? Dentro da concha lá, quando entra uma impureza, um grão de areia, ela libera substância para proteger, né? Para se proteger e envolve aquela impureza
e forma uma pérola. É maravilhoso o que Deus pode fazer com o coração ferido, com a impureza que você entrega para Ele, quando a gente coloca aos seus pés. Pega seu coração ferido aí, coloca nas mãos de Jesus, para você ver a pérola que Ele consegue fazer com isso. Aquele homem da parábola dos talentos, ele enterrou o tesouro dele, achando que o seu Senhor tinha pedido algo além do seu alcance. Mas o Senhor nos ama, Ele já provou isso em Cristo. Ele nunca vai colocar fardo maior sobre nós do que a gente possa carregar. O seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Ou o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele pode nos levar a dar 100% da nossa capacidade, justamente para treinar a gente que nem faz um técnico de futebol. Mas ele nunca vai além das nossas forças. Porque quando chega nesse ponto, é Ele que carrega. É o Eterno que nos leva nos braços. Tem muitas situações em que a gente não faz ideia de como resolver, é ou não é? Mas aí é Ele que resolve. É por isso que a gente se humilha diante desse Senhor e a gente clama. Então, quando a gente se submete à vontade do Pai, hoje, o que acontece? Ele se responsabiliza pelo nosso amanhã. Fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. É o que a gente lê em Salmo 37. Então, resumindo aqui, vamos fechar, sabendo que Jesus nos ensina que, nas primeiras palavras do Pai Nosso, e de toda oração nossa que a gente vai fazer, devem ser feitos com os olhos fixos no Deus que nos é suficiente. Esse Senhor que é o nosso pastor e que não nos falta. E depois da gente ter a mente ocupada por esse descanso na sua soberania, a gente pode pedir pelas nossas necessidades sem medo, como a gente vai ver na próxima semana, e desde já eu te convido para assistir a continuação dessa nossa reflexão sobre o Pai Nosso, tá? Eu oro, pedindo para que Deus te abençoe e te guarde, a você e a sua casa, hoje e no decorrer de toda essa semana. Fique em paz e até mais.